esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E que ele aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E mais amor por ti, e mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. E mais amor por ti, e mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. E mais amor por ti, e mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, amém. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Queria chamar para cá esse grande homem de Deus, Diácono Eduardo. Esse homem que a gente ama muito, esse grande irmão em Cristo. Uma pessoa que a gente se espelha muito. Pra glória. Cortou a cabeça dele? É. Ele é desproporcional, gente. Amém. Quando eles vão arrumando ali a câmera, queria que os irmãos estendessem as mãos para cá. Vamos orar pela vida do Eduardo, para que o Senhor possa usar ele poderosamente essa noite. Pai, graça nós te damos, Senhor Deus. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor já está falando, Senhor Deus, ao nosso coração, Pai. Mas nós queremos mais de Ti, Senhor Deus, e tudo aquilo que o Senhor já palestrou com o Diácono Eduardo, Senhor Deus, que ele possa transbordar nesse altar, Senhor Deus, que ele não fale dele, mas fale tudo aquilo que será derramado pelo Teu trono de glória sobre a vida do Teu Filho, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, derrame a Tua autoridade, a Tua unção, Senhor Deus, o Teu poder sobre o Teu Filho, Senhor Deus, para que vidas sejam tocadas essa noite, para que vidas sejam transformadas, Senhor Deus, para que vidas que estão lá na quarta parede, Senhor Deus, ela possa conhecer a Ti e reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador, Pai. Que essa palavra, Senhor Deus, ela possa, Senhor Deus, no nome de Jesus, Senhor Deus, nos alimentar, para que nós possamos transbordar de Ti, Senhor Deus. Abençoa o Teu Filho, Senhor Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças e paz, igreja. Boa noite, vocês estão bem? Glória a Deus. É difícil responder tanta pergunta assim, né? Graça e paz, boa noite, vocês estão bem? Geralmente a igreja é só amém. Então, boa noite, tudo bem. A gente vai aprendendo, o pastor vem forçando a gente também a responder da forma certa. Boa noite, amém. Não, é boa noite. E esses dias, quando o pastor convidou para poder estar trazendo a palavra na quinta-feira, já tem algum tempo, meus irmãos, que tem algo que tem ardendo no meu coração, que também está em cima de um texto muito ministrado aqui, que o pastor tem falado dele recentemente, de Mateus 13. E a partir disso, Deus vem bradando ao meu coração,
Deus vem falando muito comigo quanto à nossa vida como igreja. Como a vida nossa, e assim, não é por acaso, eu não acredito em acaso, acredito que nós que estamos aqui, que somos filhos de Deus, não acreditamos em acaso, porque tem um mundo espiritual que rege sobre o mundo físico, então não é à toa que nós, liderança da igreja, estamos aqui reunidos. Há um propósito estabelecido para trabalhar em nós e a partir de nós. E você na sua casa também. Não pense que essa palavra é voltada para facilitadores, para liderança, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração também, assim como falou ao meu. Assim como falou ao meu. Sabe, meus queridos, de um tempo para cá a gente vem vendo algumas coisas acontecer no meio cristão que tem me deixado inconformado, missionário Cláudio. Inconformado é a palavra. Porque, infelizmente, tem muitos lugares preocupados com resultado e não com fruto. E eu volto a falar uma coisa que eu já falei há algum tempo atrás, que resultado quem dá é o IBGE. Nós precisamos gerar fruto. Nós precisamos gerar. E para gerar há um processo, não é de imediato. Um discípulo é formado, ele não nasce discípulo. Se forma um discípulo. Um seguidor, ele é formado. Algo vem de encontro ao nosso coração, para que venha acender a chama em nós do amor de Deus, para que nós venhamos responder esse amor. E o texto que eu quero ler, que o Senhor falou ao meu coração, está lá em Lucas, capítulo 7. Lucas 7, a partir do verso 36. O fariseu, a mulher pecadora e Cristo. O Lu queima, tá? Fica à vontade, vamos juntos. Na minha Bíblia está escrito assim, o fariseu e a mulher pecadora. Mas Cristo está aí também. O principal personagem dessa história. Amém? Lucas 7, 36. Show. Vamos lá, assim diz a palavra do Senhor. Então, um dos fariseus rogou-lhe que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, recostou-se à mesa. E eis que uma mulher que havia na cidade, a qual era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com unguento. E, pondo-se por detrás, junto aos seus pés, chorando, começou a regá-los com lágrimas, e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Mas o fariseu, que o tinha convidado, ao ver aquilo, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, conheceria quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles como pagar, a ambos lhes perdoou. Qual destes, pois, o amará mais? E Simão respondendo disse: penso que aquele é quem mais a perdoou. E ele disse: julgaste retamente. E voltando-se a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde quando entrei, não cessou de beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por essa razão te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque amou muito. Mas aquele a quem pouco se perdoa, o mesmo pouco ama. E ela disse: os teus pecados, e a ela disse: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Amém, até aqui. Pai, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu trouxe aqui veio de ti, Pai. Então eu peço, meu Deus amado, que assim como o Senhor falou comigo na minha casa, o
o Senhor também continue falando em mim e através de mim. Que o Senhor venha me usar como canal, como instrumento, pois toda a glória, toda a honra é tua, Pai. Meu Deus, eu não sou nada aqui sem ti, meu Deus. Então eu clamo a ti pelo teu Espírito Santo, que opere em mim e nos meus irmãos, e na tua igreja, que transforme mentes, que renove aqueles que estão cansados, que renove o fogo, que acende o fogo no coração de cada irmão que está aqui, que está talvez desanimado, aquele que se perdeu do primeiro amor. Que o Senhor venha, meu Deus amado, com o teu fogo nos incendiar, meu Deus amado, para que venhamos te amar mais, para que venhamos te obedecer mais, para que venhamos, meu Deus, caminhar na tua perfeita vontade, porque nós não queremos mais a boa nem a agradável, nós queremos um nível mais alto, um nível mais profundo em ti, meu Deus, um nível onde nós vamos obedecer mais, um nível onde nós vamos ter uma maior renúncia, mas entendendo que o tesouro que está escondido lá no campo é muito maior do que aquilo que estamos deixando para trás, é muito maior e muito melhor do que aquilo que estamos abandonando, que estamos largando de mão, meu Deus amado. Meu Deus, eu tenho certeza, Pai, que se nós abrirmos mão de tudo, quando encontrarmos Cristo, vamos encontrar tudo, porque tudo é dele, por ele e para ele. Tudo que temos é seu, Pai. Transforma, opera em nós, Pai, e através de nós. Aleluia. Glória do Deus Pai e Jesus, imagem do Deus invisível, Jesus, a glória do Deus Pai. A palavra do Senhor nos começa no verso 36, falando que um dos fariseus rogou a Cristo que comesse com ele. Sabe, William, nesse texto fala de um princípio, nesse versículo, sobre um princípio da mesa, que nós partilhamos aqui na casa. O princípio da comunhão, o princípio do relacionamento. Mas esse fariseu que chamou Jesus para comer com ele, ele não queria servir um jantar de boas-vindas, um jantar de recepção, um jantar de gratidão, de reconhecimento. Mas ele já havia tramado algo para poder tentar provar Jesus, para tentar provar se é ele mesmo um profeta, pois ele não reconhecia nem Cristo como profeta. E esse grupo social, político, esse grupo de influência, os fariseus nessa época, eles eram homens e mulheres estudiosos, eles eram homens, na verdade, que conhecedores das leis, mas arrogantes. Homens que eram egocêntricos, talvez até mesmo hipócritas, e glorificavam a si mesmo. Homens que formavam a classe dominante naquela época, em Israel, que seguiam a lei de forma rígida, que eram ríspidos, mas que sempre entravam em conflito com a evangelização de Cristo. Sempre entravam em conflito com a evangelização de Cristo. Sempre olhavam para a letra e nunca olhavam para aquilo que ele estava cumprindo. Sempre buscavam respostas, mas não olhava para a resposta que estava ao lado deles, que era Cristo. Simão, o fariseu, como eu disse, não convidou Jesus para uma ceia de gratidão ou de reconhecimento. Ele queria colocar Cristo à prova. E nesse momento entra a mulher, uma pecadora, como o texto bem diz. Mas o texto não fala quem ela era, de onde era, não menciona o seu nome. Mas ela sabia que ela não podia estar naquele local diante da tradição da época. Ela sabia que naquele local que ela estava, ela não era convidada, ela era uma intrusa. Ela não seria bem recebida naquele local. Ela não seria bem tratada naquele local, porque mulheres não participavam de jantares e reuniões. Ainda mais uma mulher que se dizia pecadora, uma pecadora confessa, diante de fariseus egocêntricos, hipócritas, que se achavam mais que outras pessoas. Uma pecadora confessa que tinha aquilo que o fariseu não tinha.
visão. Porque ambos enxergavam, mas ela tinha visão, ele não. Ambos enxergavam, mas só ela conseguia enxergar o que ela precisava buscar, que era o perdão. Só ela entendia que o que ela precisava estava ali, em Cristo. Só ela entendia que aquele que estava sentado à mesa tinha poder para perdoar pecados. Essa mulher, carregando o seu jugo, os seus conceitos, os seus entendimentos pessoais, uma mulher pecadora. A primeira batalha dela aconteceu na sua mente, para vencer todas essas barreiras. Para vencer todas as barreiras que... Começa a rir, cara. Eu só dou trabalho para os meninos, cara. Ela começou a vencer todas essas barreiras na sua mente, que impediam ela de estar naquele local. E assim talvez somos nós, que com medo de perguntar, erramos em coisas simples. Que com medo de fazer, pecamos em deixar de fazer. Sabe, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós como igreja, já entendemos o que nós precisamos caminhar, a forma que nós devemos andar, aquilo que devemos expressar e manifestar nesse tempo. Nós já sabemos o que é certo, mas pecamos, mesmo sabendo. Como eu ministrei há uns 2 domingos para trás, sobre a oferta. Missionário Cláudio, as pessoas sabem o que é dízimo e oferta, mas ela ainda assim insiste em errar. As pessoas sabem que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e ainda insistem em mergulhar em podridão de pecado. Insistem em permanecer em certos lugares que não nos cabe como igreja. Não porque não cabe a luz, porque a luz sim cabe em qualquer lugar. Mas será que nós estamos preparados para poder manifestar essa luz aonde estamos inseridos? Aquela mulher pecadora, confessa, ela sabia onde ir. Ela sabia em quem ela estava procurando. E a primeira batalha ela venceu na sua mente. E eu quero te convidar a destravar a sua mente agora. A destravar os seus conceitos, aquilo que você trouxe, aquilo que você carrega com a sua vida, para poder abrir um novo caminho, para a palavra do Senhor entrar, para a palavra do Senhor nos renovar a nossa mente, transformar, porque só ela tem poder. Aleluia. Meus queridos, o maior governo que tem tentado impedir a igreja de avançar é o governo que é exercido na nossa mente. Porque se nós entendermos que somos filhos, nada vai nos parar. Porque a palavra do Senhor já nos falou que nós vamos saquear o inferno e povoar o céu. A porta do inferno não vai permanecer contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer. Nós temos uma palavra, nós carregamos uma palavra. Nós não caminhamos como sem um destino, sem um alvo. Nós caminhamos em direção a Cristo. E a palavra do Senhor nos continua falando no verso 38, que pondo-se por detrás, junto aos seus pés, chorando, começou a regá-lo com lágrimas. E o enxugava com os cabelos de sua cabeça e beijava os seus pés. E ungia com unguento. 39. Mas o fariseu que o tinha convidado, ao ver aquilo, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, conheceria quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ei, meus queridos, aí se revela Simão. Naquele momento, com esse pensamento, se revela a atitude dele, o objetivo dele, colocar à prova Cristo. Mais uma vez, colocar à prova Cristo. Os fariseus queriam, aquilo não era um jantar de boas-vindas. Talvez, este Simão estava tentando apresentar um jantar da traição. Um jantar tentando desmascarar quem ele era. Mas quem precisava cair as escamas dos olhos para enxergar quem Cristo era Simão. Cristo não estava com a máscara. Quem estava tentando enxergar algo que não estava em Cristo era Simão.
E ele ainda fala: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Pois é uma pecadora confessa. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me pegou lá em casa, porque, sabe, quem de nós somos pecadores confessos? Talvez muitos de nós buscamos justificar os nossos erros, Fabiano. Buscamos justificar aquilo que estamos errando, justificar, não pastor, porque eu fiz isso com essa intenção, não presbítero, porque eu fiz assim, assado. Ei, erro é erro, pecado é pecado. Tá bom, você quer se justificar, justifique, mas se arrependa. Não permita que a sua justificativa seja uma pedra para o arrependimento. Porque quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. A gente já ouviu isso antes. E arrepender não é chorar, prantear sem mudar. Arrepender é diferente de remorso. Arrepender é mudança de comportamento, é metanoia, é mudança de mente que gera mudança no comportamento. E aquela pecadora que estava naquele local e o fariseu a acusando em sua mente, ela estava promovendo uma relação, algo que estava acontecendo ali, que já apontava para o que há de vir. Quanto ao preço pago, quanto à transformação de vidas. Pois o pecado que ela cometia não transformava Cristo. O pecado que ela cometia, os erros dela, não impactava a posição e a santidade que Cristo andava e carregava. Antes, a santidade, a luz, os posicionamentos, a obediência de Cristo pôde perdoar os seus pecados. Meu querido, facilitadores, líderes, ame o pecador, mas abomine o pecado. Ame o pecador, mas abomine o pecado. Não dá para aceitar certas coisas dentro do nosso pequeno grupo. E não é colocar o pecador para fora, não, é para tratar, é para transformar. Mas dedique àquele que quer também ser transformado. Dedique a um pecador confesso, não a um fariseu que busca se justificar, que busca tentar trair, ou até mesmo tentar tirar a sua autoridade. Sabe, nós sim, precisamos amar mais os perdidos, cuidar dos achados também. Precisamos cuidar uns dos outros, cuidar do corpo de Cristo, que somos nós. Mas também nós precisamos parar de desgastar um pouco com aquele que está dormindo no ponto. Essa mulher é uma pecadora confessa. Ela tinha aquilo que Cristo precisava para perdoar os seus pecados, que era o arrependimento. Ela estava arrependida. A posição dela respondeu e muito quanto à posição do fariseu. O fariseu que tinha uma pequena consciência de pecado. Uma pequena consciência de pecado. Esta classe que desde João Batista vinha sendo confrontada, quando mesmo falava: raça de víboras, convertei-vos, raça de víboras, arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Não se trata de resultado, não se trata de mostrar, não se trata de aparecer, se trata de frutos, 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 frutos. Frutos que um dia vão alimentar outras pessoas que estão ao seu redor. Frutos que vão trazer alimento para o seu pequeno grupo. Frutos que precisam pegar no pé para alimentar. Que não são desperdiçados, que aqueles que caem no chão viram semente para poder germinar, crescer e gerar mais e mais frutos. Ei, e a palavra do Senhor continua no verso 40. Eu já estou pregando, mas aqui o trem começou a ficar denso lá em casa. E respondendo Jesus, disse-lhe:
Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Quantos deviam o credor? Os 2, não é? Um 50 e o outro 500. Mas ambos eram devedores. Ambos eram o quê? Devedores, isso aí. E não tendo eles como pagar, ambos não tinham como pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deixo o amará mais? E Simão respondendo, disse, tenho para mim, que aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe, julgaste bem. Nessa parábola, eu acredito que Cristo estava mostrando que o credor era ele, que podia perdoar a dívida, que apontava para aquilo que o preço que ele ia pagar na cruz do Calvário, perdoando os pecados, carregando os nossos pecados para que sejamos perdoados. Mas ambos devedores deviam esse credor, um 500 e o outro 50, e nenhum deles tinha como pagar, mas eles foram perdoados. O problema da mente humana é que a gente sempre entende, não, pô, o de 500 foi mais perdoado, mas nenhum deles tinha como pagar. Nenhum deles, missionário Cláudio, tinha como pagar a dívida. Nenhum deles tinha como pagar a dívida. Talvez você está olhando para mim, talvez você está olhando para essa pessoa do lado e está pensando igual o fariseu pensou. Aquela ali é um pecador. Eu não sou não, Jéssica. Eu sou o santão. Eu sou um bom. Que aqui é uma coisinha ou outra, mas todos nós éramos devedores. Todos nós éramos devedores. Por que éramos, Eduardo? Porque nós não somos mais pecadores. Nós podemos pecar, mas hoje nós somos filhos de Deus. Não fale que você é um pecador. Você é filho de Deus. Você por alguma ocasião pode cometer pecado, mas isso não está na nossa natureza. Isso não está na nossa natureza. A nossa natureza foi transformada. A nossa natureza agora vem dos céus. Os céus, a terra não exercerá mais governo sobre nós. Sim, o céu. Aleluia. 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 De quem é Ele, o fundamento e o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. De quem é Ele, o fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Uma expressão singela do amor de Deus fluiu naquele local. A partir da liberdade de ter todas as dívidas canceladas, perdoadas, esquecidas. O verso 44 continua falando: voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Ei, Simão, mais uma vez eu torno a falar, não convidou Cristo para uma ceia de gratidão, observando o seu modo de receber Cristo, porque conforme a tradição, ele não ofereceu uma boa hospitalidade, ele não ofereceu uma boa receptividade, ele não deu o devido respeito a Cristo. Por que você está falando isso, Eduardo? Porque a boa hospitalidade, ela era demonstrada quando a pessoa chegava na sua casa, a primeira coisa que se fazia era mandar um servo lavar os pés do convidado. Porque a região que eles estavam tinha muita areia, e os pés ficavam sujos do viajante. Isso representava boa hospitalidade. A receptividade era representada com o ósculo santo. O que é um ósculo santo? Um beijo santo na testa, desejando as boas-vindas. E o respeito. O respeito era demonstrado quando aquele que recebia ungia a cabeça com azeite.
daquele que estava chegando. Mas a mulher, oh mulher, essa pecadora confessa mais uma vez, ela veio dar um tapa de luva na cara do fariseu. Ela veio nos ensinar e muito, porque ela não recebeu Cristo em sua casa terrena. A casa não era dela, mas ela recebe Cristo em seu coração, lavando os pés. Ela recebe Cristo em seu coração, dando boas-vindas a Ele, lavando seus pés com suas lágrimas. Sabe, ela poderia muito bem ter arrumado alguma água, mas ela lavou, ela regou os seus pés de lágrimas. Lágrimas não de remorso, mas de arrependimento. Porque o texto diz que chorando começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Ela não foi prová-lo que é um profeta, mas ela foi prostrada beijar os seus pés. Ela se prostrou e ungiu com perfume. Ela se prostrou e nos ensinou muito sobre o que é adoração. Ela não se preocupou com quem estava ao redor dela, se ia condená-la, Gabriel, ou se ia aplaudi-la, mas ela caminhou em direção a Cristo, centrada, olhando para Ele, e ali ofereceu o que ela tinha de melhor, algo que ela já havia separado, algo que ela já havia preparado para aquele momento. Ela não foi em uma ocasião, ela foi com uma intenção, ela foi direcionada, sabendo o que ia fazer, sabendo o que ia cumprir. Ei, nós precisamos parar de vir aqui, parar de buscar a Deus de uma forma aleatória. Nós precisamos ser intencionais na nossa forma de pedir. Nós precisamos ser intencionais na forma de manifestar o que a palavra do Senhor nos fala na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Nós precisamos parar de vagar por este mundo e começar, como filhos de Deus, manifestar o reino dele, que já está presente aqui, está dentro de nós e que há de vir ainda e ser manifesto nesse tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu querido, o texto fala no verso 47: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E aqui eu encontrei bastante resposta para as minhas dúvidas. Talvez, por favor, eu não quero aqui desonrar o Gabriel, pelo contrário, eu quero honrá-lo como meu vice-facilitador, mas só Deus sabe, e o nosso pastor também sabe, a dificuldade que foi para poder levantar uma pessoa no meu pequeno grupo, como vice-facilitador. Louvado seja o Senhor Jesus pela vida do Gabriel e da Lorena, que tem se posicionado, que tem nos ajudado em muito, que tem abençoado em muito aquele pequeno grupo. Mas, infelizmente, passa gente, volta gente, e eu estou falando do que eu vivo, tá, meus irmãos? Não quero apontar, nem falar nada para vocês, mas eu estou compartilhando aqui o meu coração. Mas é muita gente que talvez não tenha o compromisso que deveria ter, a responsabilidade que deveria ter, não comigo, Cláudio, mas com o Senhor. Não comigo, mas com o Senhor. Porque se hoje a gente senta à mesa e dá um conselho, a pessoa não está em busca de um conselho terreno, mas um conselho que vem do céu. Então a gente tem que orar, a gente tem que clamar, a gente tem que buscar, a gente tem que jejuar, a gente tem que estar alinhado com a vontade do Senhor. Aleluia. Porque para dar dica, meu querido, até o ímpio serve, mas conselho é só pessoa sábia, é só sabedoria que vem do alto, é só sabedoria que vem do Senhor. E aí, me veio a resposta que eu precisava nesse versículo, olhando para amigos de outros ministérios, para pessoas que estão em outros lugares. Por que tanta e tanta gente desinteressada? Porque falta consciência do pecado.
Porque aquele que foi muito perdoado, ele muito ama. Não é aquele que muito ama, foi muito perdoado. A gente precisa entender que a nossa reação, Zé, é a partir da ação do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos Ele primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, porque fomos muito perdoados, aquele que reconhece que foi muito perdoado, Ele muito ama. E esse amor nos constrange de tal forma que nós não conseguimos caminhar mais da forma que estamos. Aleluia. Nós não vamos conseguir mais compactuar com as coisas deste mundo, porque o amor nos constrange, Ele nos convence. Sabe, por vezes a gente tenta até esconder as nossas falhas, os nossos erros do nosso líder, do nosso pastor, do nosso facilitador, mas eu vou falar um negócio. Eu tenho certeza que nós, como liderança, já pensamos isso alguma vez. Ai, se esse abençoado, se essa abençoada, se nós tivéssemos o mesmo temor que nós temos para com o homem, para com Deus. Porque nós tentamos esconder do homem, mas Deus está vendo tudo. O homem pode até me recriminar, mas no grandioso dia, quem vai me julgar é Ele. A gente pode até tentar esconder do homem, do facilitador, do líder, mas de Deus a gente não esconde. E a gente precisa buscar mais esse temor do Senhor. Esse temor do Senhor. Porque isso vai fazer a gente repensar. Repensar de uma forma de que, será que eu posso postar isso? Será que o meu pastor vai brigar? Não. Será que Deus vai se agradar? Será que eu fazendo essa atitude no meu trabalho, no meu serviço, será que eu estou honrando ao Senhor? Quantas vezes, Gabriel, a gente já pedalando com outras pessoas ímpias e sempre, várias vezes surgiu assuntos indevidos. E a nossa posição sempre foi a mesma: não compactuar. Não compactuar. Porque o que nós temos tem que transformar Ele. Não o que eles têm vai nos transformar. Não. E essa é a causa do amor dessa mulher. Porque ela foi muito perdoada. E ela reconhecia isso. Ela respondeu a isso. Sabe? A gente precisa fazer uma autópsia moral de nós. Olhar para dentro de nós. Sondar o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa vida. E pedir sim ao Senhor para ver se há em nós algo ruim, para que a gente venha a ser transformados. Sabe, meus queridos, talvez a gente tenha muito a forma do ser humano, a forma do homem, da mulher, ele sempre busca aquilo que não está muito certo para justificar o seu erro. A criança sempre fala, né, Felipe? Né, William? O Felipe já mais pra frente, o Biá vai falar: meu coleguinha faz, porque eu não posso. Não é? Eu já ouvi. Aí na hora que eu falei isso com a minha mãe, o que ela falou? Você não é seu coleguinha? Não, mas todo mundo pode, mãe. Mas você não é todo mundo. Mas você não é. E assim, de uma forma ou de outra, isso também aponta para a Bíblia. Que nós precisamos cada vez mais estar vigilantes, porque o amor de muitos esfriará. O sinal do fim dos tempos é esse: o amor de muitos se esfriará. Mas eu não sou muito, você é muito? Hein, igreja? Muitos não são todos. Muitos não são todos. O amor, que é a base de um relacionamento para com Deus, amando sobre todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Sabe, o amor que deve ser um balizador para que a gente não venha mais se comparar com aquela pessoa que
que está tão errada quanto nós, mas que a gente venha elevar o nível e olhar para a cruz, olhar para Cristo, olhar para a perfeição, olhar para aquele que nos ensina, para aquele que fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para aquele que nos ensina a verdadeira forma de amar, para aquele que nos ensina a verdadeira forma de se entregar, para aquele que nos ensina a verdadeira forma de obedecer, para aquele que nos ensina que ele não veio fazer nada, ele veio apenas cumprir aquilo que já foi escrito, ele veio apenas obedecer à vontade do seu Pai, sendo um com Ele. Olhe para Cristo, olhe para Cristo, e aí o arrependimento vai vir sobre nós. Eu tenho certeza que todos nós precisamos mudar e muito. Não seja conformado, não seja conformado com aquilo que você, o nível que você está andando. Há um nível mais profundo para todos nós. Sabe, Mark Finley diz que o arrependimento não faz com que Deus nos ame mais, mas nos permite apreciar mais do seu amor. Vai ver aí. Nos faz apreciar mais com o seu amor. Tá vendo, Gabriel? Esse povo é demais, gente. Sabe, o arrependimento, que é um grande passaporte para nós. Que tenho certeza que tem que fazer parte da nossa vida diária. Acordar, viver, deitar, dormir, sempre estar ligado no que estamos fazendo e ver o que precisamos melhorar, porque o arrependimento, ele é um passaporte, ele é uma forma de entrada para a reconciliação nossa com Deus Pai, através de Cristo Jesus. O arrependimento que nos permite enxergar cada vez mais a graça de Deus. O arrependimento, ele é o opositor, ele é aquele que batalha firmemente contra a meritocracia. Sabe, porque nós não podemos nada se não for por Ele, se não for através do seu Santo Espírito. O arrependimento que nos demonstra a medida que recebemos da sua graça. Quanto mais arrependemos, mais nós vamos entender que a sua graça é sobre nós. Quando mais entendermos que somos fracos, aí que somos fortes em Cristo Jesus. O arrependimento que restaura o relacionamento com Deus Pai. O arrependimento que restaura o relacionamento. A nossa mente tenta nos sabotar a todo instante, meu querido, porque nós pensamos a todo instante que o relacionamento com Deus é por meio daquilo que nós fazemos. Se eu jejuo mais, se eu oro mais, se eu clamo mais, mas Ele está sempre no mesmo lugar. Nós que precisamos aprofundar mais nele, ir de encontro a Ele. Não se trata, meu querido, daquilo que, o quanto nós fazemos, se trata da sua graça. Da sua graça que é sobre nós um presente. Porque, ai de nós, se não fosse o seu Santo Espírito, se não fosse esse presente, se não fosse essa graça que vem do Senhor, que opera em nós e através de nós. Um favor imerecido. O arrependimento que falta em muitas casas e relacionamentos, pastor. Muitos relacionamentos familiares se perdem porque é sempre mais, ou os dois são muito orgulhosos e ninguém está disposto a dar o braço a torcer. Porque certa feita, esse homem falou uma frase comigo que eu nunca mais esqueci. E sempre que eu tenho oportunidade, eu passo ela para frente. Numa família, em um relacionamento, o que é mais importante para você? Ter razão ou ter paz? O problema é que ter razão é sempre um opositor para o arrepender. Porque eu não estou errado. Eu não estou errado, eu vou me arrepender do quê? Eu vou pedir perdão para quê? Eu não fiz nada, quem fez foi ela, foi ele. Mas você está colocando a razão acima da paz que nós precisamos. Você está colocando a razão mais importante do que a paz, que realmente importa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Para uma geração que é mais fácil
terminar algo e recomeçar do que persistir em algo e tentar trabalhar para que se conserte, para que venha vencer, para que venha ser transformado. Ei, meu querido, para de desistir no meio do caminho, persevera por esse homem, persevera por essa mulher, seja sábio, seja sábia, edifique a sua casa, mulher, não destrói. Homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando completamente por ela, um amor incondicional. Isso é independente daquilo que ela faz, é sem condição. Ore mais, busque mais, mas não pare, não desista. Lute pela sua casa e pelo seu relacionamento com sabedoria. Sabe? O arrependimento, que é um passaporte para o avivamento que nós tantos clamamos. O arrependimento, que é o passaporte para o avivamento. O avivamento que há de transformar a cultura terrena com uma cultura celeste. O arrependimento transforma a nossa região, transforma os poderes deste mundo. O arrependimento, ele é o passaporte para chegarmos nesse nível, onde uma sociedade, onde um povo há de reconhecer aquele que operará através do avivamento. Porque nós podemos pregar, nós podemos anunciar, o amor há de constranger, mas quando o poder vier, e começar coxo levantar, começar cego passar a ver, começar surdo voltar a ouvir, quero ver a ciência explicar, meu querido. Eu quero ver a ciência explicar. A ciência que já tem dobrado o seu joelho perante a Cristo, em muitas e muitas áreas, e há de continuar se dobrando. A ciência que não consegue racionalizar, trazer a razão, trazer a forma humana de se pensar para aquilo que Cristo fez na cruz de Calvário. Sabe, nós somos alcançados e redimidos pelo seu sangue, mas nem todos são filhos, por meio da adoção de Deus Pai em Cristo Jesus. Por que não são filhos, Eduardo? Porque precisam crer e receber o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Mas nós que somos, precisamos entender que um verdadeiro servo não vive sem servir. Um verdadeiro discípulo não vive sem discipular. Um verdadeiro pai, ele quer gerar filhos. E um verdadeiro filho, ele quer um dia se tornar pai. E o ponto que eu queria chegar aqui: um verdadeiro salvo, ele não quer, ele vai saquear o inferno. Ele vai saquear o inferno. Um verdadeiro salvo, ele vai saquear o inferno e povoar os céus. Um verdadeiro salvo não vai se conformar com a forma que está vivendo. Ele há de buscar níveis mais altos. Ele quer salvar o perdido. Ele quer salvar aquele irmão que estava na mesma situação que ele, porque ele compadece da dor. Ele compadece da dor do outro. Ele compadece da dor do outro. Um verdadeiro salvo, ele vai de encontro ao tesouro que está escondido no campo, abrindo mão de tudo que tem, para encontrar tudo que vem dele. Porque o que está escondido, meu querido, dentro de nós e naquele campo, não está escondido de nós, está escondido para nós. Você entendeu? Vou repetir, tá? Senão, se eu fosse assim, eu dava um glória. Aquilo que está escondido dentro de nós e naquele campo, não está escondido de nós, está escondido para nós. Aleluia! Você está vivo? Você está aqui? Vamos lá! Ei! Está escondido para nós, meus queridos. Está escondido para nós.
um tesouro muito valioso. E agora você que está me ouvindo aí na quarta parede, talvez você não entendeu ainda o valor desse tesouro. Você até já se arrependeu, já até encontrou Cristo e caminha, mas você talvez se acha muito incapaz de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu tenho uma palavra para você. Não permita que a sua mente te sabote. Quem fala é Deus, quem opera é Deus. Você não precisa ser nenhum grande pregador para ser um vice-facilitador, para multiplicar o seu GC. Você não precisa, na verdade esse não é o propósito do GC. Esse não é o propósito, pregar. O propósito do GC é compartilhar. E compartilhar o quê? Coração. Compartilhar o quê? Compartilhar o coração, aquilo que estamos vivendo através da carta pastoral. Então seja encorajado, meu querido, seja encorajado. Mas eu não sou nenhum cantor, Eduardo. Seja um adorador, meu querido. Coloca lá uma caixinha de som, mas coloque o seu joelho em casa antes e busca no Senhor. Você vai ver vidas sendo batizadas, vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, meu querido, não permita que o dom que está em nós, que a chama que arde dentro de nós, venha se apagar. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Deus não nos deu espírito de covardia, meu querido, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ei, Cristo, para finalizar, na sua oração sacerdotal, em João 17, diz o seguinte, em um versículo: assim como o Pai me enviou, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Para de entender, para de pensar que você está andando de uma forma aleatória. Você tem um propósito, nós carregamos conosco um propósito, nós temos um ministério a ser anunciado, que é o da reconciliação com Cristo. Nós carregamos uma palavra, nós carregamos. Ei, perseveras, erga a sua cabeça, porque o que você está passando agora não há de se comparar com a glória que há de vir. Não permita que o pecado venha te colocar um fardo pesado sobre vós, mas permita que onde estiver abundando o pecado, que a graça superabunde sobre vós, que a graça de Deus superabunde sobre vós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, geração que está me ouvindo, que há de me ouvir, entenda uma coisa: geração não é os jovens apenas, são aqueles que estão disponíveis para ser trabalhados no Senhor e pelo Senhor. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Ei, o tempo vem se abreviando, o tempo está cada vez mais se encurtando, e eu quero profetizar sobre ti a vida do Espírito. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que reacenda a chama do Espírito em vós. Eu quero profetizar Ezequiel 37 sobre vós. Erga suas mãos. Eu quero profetizar: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, que entre em vós o Espírito, para que vivereis, que haja nervos sobre vós, que cresça carne sobre vós, e sobre vós estenda a pele, e que receba em vós o Espírito, receba em vós o Espírito, receba em vós o Espírito, e vivereis. E Jesus, a imagem do Deus invisível, Jesus, a glória do Deus Pai. E Jesus, a imagem do Deus invisível, Jesus, a glória do Deus Pai.
toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e a manifestação dos filhos, os filhos de Deus. E toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e a manifestação dos filhos, os filhos de Deus. E Jesus, a imagem do Deus invisível, Jesus. Seja você batizado com o Espírito Santo, no nome de Jesus. Seja você alcançado na sua casa, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. É a glória do Deus Pai, e toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e a manifestação dos filhos de Deus. E toda a criação Começa a orar em outras línguas, meus queridos. Começa a orar em outras línguas. Vai, queima, e a manifestação dos filhos, os filhos de Deus. E Jesus é a imagem do Deus invisível, e a glória do Deus Pai. E Jesus, imagem do Deus invisível, Jesus, e a glória do Deus Pai. E toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e a manifestação dos filhos, os filhos de Deus. E toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e a manifestação dos filhos, os filhos de Deus. De quem é Ele? E quem é Ele? E o fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Ele está na casa, adore, adore. Só cantoriana, ei, comece a falar as tuas línguas, comece a clamar ao Pai. A porta que nos levará até o Pai. E quem é Ele? E quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. E quem é Ele? E quem é Ele? E quem é Ele? E quem é Ele? Ele é o fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. E Jesus, a imagem de um Deus invisível, Jesus, e a glória do Deus Pai. E Jesus, a imagem do Deus invisível, Jesus, a glória do Deus Pai. E toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e a manifestação dos filhos de Deus. E toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e a manifestação dos filhos. Ele está aí na quarta parede. Clame ao Senhor na sua casa. Comece a aguarda, e ansiosamente aguarda, a manifestação dos filhos de Deus. E toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e a manifestação dos filhos de Deus. E toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e ansiosamente
ansiosamente, e toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e a manifestação dos filhos de Deus, e toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda, e a manifestação dos filhos de Deus. Não vos embriaguei com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. E quem é Ele? E quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. E de quem é Ele? Quem é Ele? E quem é Ele? E quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a Jesus. porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? E quem é Ele? Quem é Ele? E o fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Amados, o arrependimento nos leva à adoração ao Senhor. O que aquela mulher fez ali é rasgar na presença de um Deus santo, um Deus que a transformou, que libertou ela de todo o pecado. E é dessa maneira que a igreja precisa estar diante de Deus, se derramando na presença dEle, para que o Senhor possa nos encher com Teu Espírito e a manifestação dos filhos de Deus nessa terra, para que vidas sejam transformadas. Então, amados, que nós possamos nos derramar na presença de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Que você possa receber essa palavra no seu coração e possa dar uma resposta para tudo aquilo que foi falado a nós aqui essa noite. Dê uma resposta para que pessoas também possam ser transformadas e se tornarem filhas de Deus. Amém, igreja? Então, domingo novamente nós estaremos juntos no culto de ceia. Nós teremos culto às 10 horas da manhã, às 5 horas da tarde e às 19 horas, às 7 horas da noite. As escalas para os GCs serão colocadas no grupo dos facilitadores e depois nós compartilharemos nos nossos GCs. E todos nós, você que faz parte de um GC, vamos juntos adorar o Senhor, vamos para a mesa, vamos ceiar com o nosso Jesus. Amém, igreja? Então vamos orar, vamos agradecer o Pai, o nosso Deus, por essa noite maravilhosa, onde o Senhor falou poderosamente ao nosso coração. Feche os seus olhos, Pai. Graças nós te damos, Senhor Deus. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento maravilhoso, Senhor Deus, onde o Senhor transbordou na nossa vida, Pai. Que a tua igreja possa cada vez mais estar cheia do teu Espírito, Senhor Deus, para que nós possamos pregar a tua palavra a tempo e fora de tempo, que nós possamos levar o teu evangelho, Senhor Deus, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Senhor Deus, que nós possamos ser instrumentos, Senhor Deus, que nós possamos liberar uma palavra, Senhor Deus, para que vidas sejam transformadas, libertas, curadas, salvas pelo teu poder. Senhor Deus, continue capacitando os teus filhos, continue capacitando a tua
tua igreja, Senhor Deus, para que nós possamos saquear o inferno e povoar o céu. Pai, no nome de Jesus, nos dê uma noite abençoada na tua presença. Guarda os teus filhos, guarda a casa deles, Senhor Deus, e que nós aguardamos a Ti, Senhor Deus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A tua noiva te aguarda, Senhor Deus. Então abençoe a tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito estejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor. E todos vamos dizer em uma só voz: amém. Até a última pessoa. Comunidade de fé, papai, vai cuidar da sua preciosa vida. Deus abençoe a cada um de vocês. A manifestação dos filhos de Deus, e toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E Jesus, a imagem do Deus invisível, Jesus, a glória do Deus Pai. E Jesus, a imagem do Deus invisível, Jesus, a glória do Deus Pai. E toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda, e ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. De quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. De quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai.